Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. É o que a palavra de Deus diz. Vamos à paz do Senhor, seu irmão Felipe. Tinha programado estar gravando pelo menos um vídeo, né? Mas durante a semana, mas algumas dificuldades, né? Não deu para a gente estar gravando. Não falta de tempo, né? Falta de disposição de outras coisas, né? Mas eu conto com a vossa oração para que Deus possa nos estar dando graça para estar gravando novamente. Eu gostaria de meditar com vocês em Mateus capítulo 5, versículos 14 e 16, que diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quem já me acompanhou nessa série sobre o Sermão da Montanha, viu, eu trouxe uma reflexão sobre isso. Esse texto, ele vem confrontar com um texto que Jesus vai falar lá em Mateus capítulo 6, já no início do versículo, que diz assim: Guardai de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Aí, esse é o primeiro, né? Em Mateus 6, 1. Aí depois, mais para baixo, Jesus diz outra coisa que contrasta. O versículo 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E tem outro versículo mais abaixo. Tu, quando jejuares, versículo 17 e 18, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Né? E o versículo 16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Aí Jesus vem e poda cá na frente 3 atos de piedade que o homem tem, que poderia talvez, aos olhos de alguns, fazer com que a luz de Deus resplandece. A oração, os atos de bondade, né, de esmola, de justiça. E o último que eu li foi o jejum. Aí Jesus poda, né? Mas aqui, o que Jesus podou então? Por que Jesus então falou para resplandecer a luz e depois ele vem e fala para não parecer aos homens, mas ser apenas visível ao Pai que está em oculto, que o Pai que está em oculto te recompensará? Realmente porque o que você faz é para Deus, não para os homens. Você faz para que o reino de Deus seja engrandecido, né? E note no versículo 16, o versículo 16 faz a ponte, o final do versículo 16 faz a ponte entre o que Jesus vai declarar no capítulo 6 e o que ele declarou no capítulo 5. A ponte é essa aqui: e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Se fosse para glorificar os homens, não teria essa ponte aqui. Se fosse para nós recebermos a glória, não teria. Esse versículo vem dizer o seguinte, que aquelas esmolas, aquela oração e aquele jejum é para o Pai. E se então, ou seja, não é para ser visto pelos homens. Mas o que você fizer que for visto pelos homens de forma inequívoca, o que você fizer, né, o fruto, uma hora ou outra vai sair, ele vai ser visto. Então, ele deve glorificar a quem?
Mas o foco é deixar Deus ser mostrado através de nossas obras. Não é que nós devemos ser mostrados. Não é a nossa glória que deve ser exaltada, nem vista, mas é a glória de Deus. O versículo 16 fala que nós somos luz do mundo. E luz do mundo, então o foco é o que nós fazemos é para glorificar a Deus. Sendo nosso luz, como diz aqui os versículos que nós temos lido, né? Nós devemos apontar para Cristo, nós devemos revelar a Cristo através da nossa luz. As pessoas, ao verem o que nós fazemos, elas não devem nos glorificar, elas não devem nos exaltar ou nos elogiar, elas devem glorificar ao Pai e exaltar ao Pai. E se nós recebemos alguma coisa, devemos transmitir a Ele, porque Ele, a Ele é que pertence à glória, né? Os discípulos de Cristo devem viver para Cristo, brilhando como uma cidade edificada sobre um monte, de forma que todos possam ver. Devem ser como luzes em um mundo escuro, mostrando claramente como Cristo é, né? Porque o mundo está em trevas. Essa alusão do mundo está em trevas leva a gente a entender a situação espiritual do mundo. Pessoas que não conseguem discernir nada. É muito triste quando a gente vê um crente buscando orientação no ímpio. Eu lembro do Salmo 1, que diz que é bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? É bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pera um pouco. Voltando ali, Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ok? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, ou seja, é muito triste quando a gente vê que as pessoas do mundo, ao invés de buscar o cristão como uma referência de justiça, como uma referência de sabedoria, né? A gente vê crentes se perdendo no conselho dos ímpios. A gente vê crente se assentando na roda dos escarnecedores e aparecendo e andando no caminho dos pecadores, ou seja, comungando com as trevas. Crentes tão confusos e tão em trevas quanto os ímpios. A situação espiritual deles está igual à do mundo, né? Mas nós precisamos ser como uma cidade edificada sobre um monte, né? Quando alguém quer uma treva para poder caminhar, tentando encontrar a civilização, ele olha de longe, ele vê um montoado de luzes, ele vê, ó, ali tem um grupo, ou tem casa, ou ali tem um povoado, ou ali tem uma cidade, né? Ou seja, nós estamos chegando, né? Assim, né? Essa palavra, assim, quer dizer desta forma, né? Jesus está indicando a forma como a luz deve brilhar. Isto mesmo declara a intenção. Ou seja, quando deixamos as obras e os frutos em nós se destacar, eles devem revelar a Cristo e glorificar a Cristo e não a nós mesmos. Quando os frutos que saem de nós se destacam, eles devem glorificar ao nosso Senhor, né? Somos astros refletores, como a Lua que reflete e os demais planetas, né, do sistema solar que refletem a luz do Sol. Assim brilha a luz, uma vida piedosa testemunha de forma convincente o poder salvador de Deus e o glorifica, e glorifica a Deus. Os crentes funcionam positivamente para iluminar um mundo que está nas trevas, porque eles possuem Cristo, que é a luz. A luz de Cristo deveria brilhar publicamente, como o agrupamento das casas de pedras brancas numa cidade da Palestina.
deveria também ser exibida em nossos relacionamentos individuais e particulares, né? Até nos nossos relacionamentos, a candeia dentro da casa, né? Como ilustra, né? O velador lá em cima, né? Assim também tem que ser a nossa vida, né? Você não deve querer se resplandecer apenas para pessoas exteriores, tem que resplandecer também para as pessoas de casa, para as pessoas da vizinhança, para as pessoas da igreja, para as pessoas do seu convívio, da família, né? Jesus disse que sua luz que em ti há, que se a luz que em ti há são trevas, quão terríveis são estas trevas, né? É terrível, né? Quando a gente se detém com essa verdade, que está lá em Mateus 6:23, né? Então, aqui essa declaração de Jesus em Mateus 6:23, ela deixa uma declaração muito terrível para nós. Ela diz o seguinte, que se a luz que em ti há são trevas. Quando a pessoa chega a confundir a sua vida em trevas, a sua vida em escuridão, com uma iluminação, quando a gente encontra muitas pessoas por aí que se enganam, que acham que estão vivendo na verdade, que acham que estão caminhando na verdade, quando na verdade estão caminhando em trevas, a gente vê como que pode se iluminar uma pessoa assim, uma pessoa tão iludida, tão com a mente tão turvada, tão cega para a verdade, né? Voltando ao contexto da cidade edificada sobre o monte, a luz não apenas clareia ou revela, simbolizando a verdade, mas assim como a cidade edificada sobre os montes, numa noite escura pode ser vista ao longe, dando referência para as pessoas, de igual modo a luz cristã é referência para o mundo. Mas referência de quê? Como o sal que influencia é referência de valores, integridade, justiça, né? Consolo, mansidão, pureza, humildade, misericórdia, paz e pacificação ou reconciliação, né? Ou conciliação para um mundo em guerra, de fé inabalável em Jesus Cristo, o vivo, né? Tem aquele hino do grupo, aqui foi o Garretei, grupo Vida Abundante, que diz assim, eu vou citar apenas, e nós estamos concluindo nossa reflexão. Encontrei-me com um velho fazendeiro, tinha o seu rosto enrugado pelo sol, 80 anos tem, chama-se Tio Sampaio, não tem medo de nenhum temporal. Perguntei qual era o seu grande segredo de uma vida longa, cheia de vigor, de uma fé tão radiante que a todos atraía. Tio Sampaio me respondeu as raízes. Cuide bem das coisas principais. Arraigado, sempre firme na palavra do Senhor, nada vai te abalar. Sua esposa já morreu há 8 anos, ele sabe que seus dias vão findar. Não importa as circunstâncias ou o vento que soprar, as raízes vão segurar. Essa música, As Raízes, do Grupo Vida Abundante, ela fala sobre um homem que era referência de fé, né, para todos aqueles. Assim tem que ser o cristão, ele tem que ser uma referência de fé onde chega, para inspirar, para despertar nas pessoas o bom, para que elas sirvam a Deus. Amém? Gostaria de parar aqui. No próximo vídeo vamos estar voltando àquele versículo que eu falei, agorinha mesmo. Mateus 6:23, ok? Fiquem com Deus, a paz do Senhor.